Muito boa noite a todos. Obrigado pela bondade do seu boa noite. Espero que você tenha cumprimentado as pessoas ao seu redor. Obrigado, querida. Se você ainda não o fez, vou lhe dar mais uma oportunidade. Alguns não gostam muito de comunicar-se com as pessoas ao redor. Então você fica à vontade, você pode fazê-lo ou não, mas é sempre bom que você se comunique e possa, obrigado, querida, ter esse tempo especial meditando na palavra junto com as pessoas. Eu oro para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja não só sobre você, mas também em você, sobre a sua família, sobre tudo que diz respeito à sua vida e o seu serviço cristão principalmente. Tá bom? Você quer desejar a graça e a paz para a pessoa que está ao seu lado, por favor, faça isso, para que eu me prepare aqui. Isso foi combinado. Convido você a abrir então a sua Bíblia para Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Esse vai ser o texto base de nossa reflexão hoje à noite. Efésios 2, de 1 a 10. Abra sua Bíblia, se você quiser, tem papel no bolso da sua cadeira à frente, anote, escreva alguma coisa que Deus vai colocar no seu coração também, algo que Ele lhe fale, e vamos juntos dar toda a atenção para esse tempo com a palavra de Deus. Vamos lá, Efésios 2, 1 a 10, eu lerei na nova versão internacional. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Bonito texto, não é verdade? Nós estamos em plena série sobre os 5 solai, do latim somente, ou os 5 somentes, que são os fundamentos filosófico-doutrinários que sustentaram as iniciativas da reforma protestante e os seus herdeiros diante de uma igreja cristã institucionalizada, cujo objetivo era enriquecer, usufruir do poder político, arvorar-se como um único acesso a Deus e dominar as pessoas pelo medo. Parece alguma coisa atual, não é verdade? E você pode saber muito mais assistindo às mensagens anteriores. O irmão Rodrigo nos falou sobre somente as Escrituras.
Depois o irmão Heraldo nos falou sobre somente Cristo. Hoje vamos ver somente a graça. E nos próximos 2 domingos falaremos sobre a fé e sobre somente a Deus toda a glória. O tema de hoje, então, queridos, é este: sola gratia, somente a graça, uma resposta à erosão da mensagem do Evangelho. Preparado? Então, diante disso, quero lhes propor o seguinte: somente a graça de Jesus pode nos trazer à luz. Somente a graça de Jesus pode nos trazer à luz. Será que você poderia repetir comigo para gravar melhor? Vamos lá? Somente a graça de Jesus pode nos trazer à luz. Somente essa graça pode revelar com sua luz 3 verdades espirituais que apontam, queridos, para o âmago da mensagem do verdadeiro evangelho, ou então o evangelho bíblico. 3 verdades espirituais que a graça nos trará à luz aqui essa noite. A primeira é esta: a graça traz à luz a nossa realidade interior. Estamos então em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. E a graça, queridos, a graça de Cristo, de Deus, é um dos conceitos bíblicos mais maravilhosos e que exige um estudo dedicado, aprofundado. É o que nós não vamos fazer hoje à noite. Mas nós podemos falar de maneira geral que na origem da raiz desta palavra grega, que é charis, na raiz desta palavra grega, nós encontramos conceitos excepcionais que podem nos ajudar a entender um pouco mais a graça. Veja, eles são esses: a fruição daquilo que traz bem-estar, do deleite, da amabilidade. Isso tem a ver com a graça. É também do favor, da bondade, da alegria, da doação e daquele socorro oferecido pelo mais forte ao mais fraco, envolto por suas debilidades naturais. E no fim, quando eu olho isso, só posso pensar que a graça é o que todos nós precisamos, não é verdade? Você não gostaria de vivenciar tudo isso? Usufruir desse favor, dessa bondade, de dias de alegria, de renovação do seu coração, sim ou não? Muito bom, que bom que vocês estão participando. Assim, queridos, Paulo, nesses versos, vai nos dizer que essa graça de Jesus reconhece, primeiramente, uma situação na vida do homem. Reconhece que esse homem tem sua vida dirigida por desejos e pensamentos tão egoístas e ensimesmados que o colocam no centro do mundo. Pelo menos ele acha que está no centro do mundo. Com aquela ideia do sou apenas o máximo. Só isso. Então, eu gostaria de chamar você a reconhecer essa realidade um pouquinho mais de perto. A graça nos ensina nesses versículos que o homem natural não tem a luz e está só, espiritual e emocionalmente, aqui no recôndito do seu mundo interior. Sabe, você com você mesmo. Já sentiu isso? Uma solidão interior ou não? Talvez muitas barras de chocolate podem provar que eu tenho razão. Um pote de sorvete, um filme que faz chorar, ou então uma noite jogando videogame com bastante tiro, tentando sanar isso de dentro do coração. Na verdade, a Bíblia nos diz que nós carecemos da luz, da graça de Jesus, para resgatar essa vida, a nossa vida dessa situação de solidão interior. É assim que o homem começa a se encontrar
com a liberdade de viver o dia a dia a partir agora de Deus, na companhia de Deus. Como gente que pode dar vazão a uma abundância de admirável potencial existencial ali no seu interior, para o bem-estar e a alegria compartilhados. Se você ainda não entendeu, eu posso ilustrar de uma outra forma. Imagine que você recebesse de presente um supercomputador, aquele que ainda não existe no mercado, só a NASA tem, repleto de recursos, até com inteligência artificial. Seria a sua vida, um presente. Mas você apenas descobrisse maravilhado que com aquele computador você conseguiria jogar paciência em rede. Descobriu 2 ou 3 amigos, olha que bom, esse computador me ajuda a jogar paciência em rede. E aí o fabricante chegaria perto de você, iria se aproximando, iria colocar-se ao seu lado para então ajudá-lo a descobrir tudo o mais que você pode ser e fazer com essa sua vida, se você quiser segui-lo nessa experiência de vida. Essa é a graça de Cristo com você e em você. Aleluia. Deu para você entender? Mas ainda algumas pessoas acham que o fato de terem uma religião, de frequentarem um culto, ou fazerem algum tipo de atividade espiritualista, pode trazer-lhes a graça de Deus. Esse pensamento levou as pessoas, não só na época da Reforma Protestante, mas também o faz hoje, ao engano que o acesso à graça só pode ser efetuado por meio de uma igreja, de um líder religioso, ou então de algum tipo de rigor, novamente, espiritualista. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que a graça de Jesus basta para trazer essa pacificação interior. Eu vou ilustrar isso com uma análise de um antigo filósofo sobre essa questão. Me acompanhe nessa leitura. Inúmeras vezes fiquei espantado por ver homens que se orgulham por professar a religião cristã, ou seja, o amor, a alegria, a paz, a continência e a lealdade para com todos, combaterem-se com tal ferocidade e manifestarem cotidianamente uns para com os outros um ódio tão exacerbado que se torna mais fácil reconhecer a sua fé por estes do que por aqueles sentimentos. De fato, há muito que as coisas chegaram a um ponto tal que é quase impossível saber se alguém é cristão, turco, judeu ou pagão, a não ser pelo vestuário, pelo culto que pratica, por frequentar esta ou aquela igreja, ou finalmente porque perfilha esta ou aquela opinião e costuma jurar pelas palavras deste ou daquele mestre. Certamente que se eles tivessem uma centelha que fosse de luz divina, não andariam tão cheios de soberba, e aprenderiam a honrar a Deus, e distinguir-se-iam dos outros pelo amor, da mesma forma que agora se distinguem pelo ódio. Nem perseguiriam com tanta animosidade os que não partilham de suas opiniões. Pelo contrário, sentiriam piedade deles, se é de fato a salvação alheia e não a própria fortuna que os preocupa. Além disso, se realmente tivessem alguma luz divina, ela ver-se-ia pela sua doutrina. Forte esse pensamento, não é? Isso foi escrito, queridos, em 1660. Imagina isso. Como é atual.
E o que ele está dizendo é justamente isso. Não existe outro caminho a não ser o Cristo bíblico. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a refletir por um momento. Você já tem a luz de Jesus aí no seu coração? Você a tem buscado em pessoas, igrejas ou práticas religiosas até hoje? Quem sabe? Mas hoje, aqui, nessa noite, você vai poder receber gratuitamente essa graça das mãos do próprio Cristo. Eu creio nisso. E Ele está presente. E o Espírito Santo está fazendo esta maravilha. Louvado seja o seu nome. Muito bem. Somente a graça de Jesus pode nos trazer à luz. Além da graça de Jesus trazer à luz a minha realidade interior, ela revela também a segunda verdade espiritual, queridos, que aponta para o âmago da mensagem do verdadeiro evangelho bíblico, que é essa: a graça traz à luz as obras da salvação. Efésios capítulo 2, versos de 4 a 9. É interessante vermos que nos escritos de Paulo, a graça... Pode abaixar um pouquinho o meu retorno, por favor, querido? Obrigado. A graça é definida assim, como a essência do ato de salvação de Deus mediante Jesus. Ou seja, perceba aqui, essa graça retrata, na verdade, a decisão divina de buscar o homem e mostrar o seu amor a ele desde a eternidade. Depois revela a entrega que Cristo faz do desfrute da sua glória celeste como Deus, o seu nascimento como ser humano, a sua vida, a encarnação do Evangelho, a vivência do Evangelho, o seu sacrifício de amor pelo homem, sua ressurreição, seu senhorio e sua vinda como rei. Essa é a descrição dessa graça salvadora. E se você olhar na sua Bíblia, vai poder perceber nesse trecho bíblico que a salvação, na verdade, ela vem pelas obras. Opa, será que não? A salvação não vem pelas obras? Desculpe, me enganei aqui. Não, eu vou voltar a afirmar. A salvação vem pelas obras. Mas que obras? Sim, calma, as obras divinas. Ufa! Já tinha gente se levantando. Calma, pode sentar-se. Fiz isso para chocar você mesmo. A salvação vem pelas obras, obras que são divinas. E veja só o destaque que Paulo dá à pessoa de Cristo como esse agente realizador das obras da salvação. Me acompanhe, por favor, para o trecho. 2,5. Deus nos deu vida com Cristo. Sem Ele, nada. Veja a sequência. Verso 6. Nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Para mostrar a sua graça demonstrada para conosco em Cristo Jesus. Jesus entrega a sua vida para colocar em ação essa graça salvadora para todas as pessoas que o receberem. E mais, por Ele qualquer ser humano da face da terra, ou se estiver alguém fora dessa terra, tem o privilégio de voltar à casa do Pai como filho que deseja viver com Ele e para Ele. E ainda nesse versículo, nós somos alvos, queridos, desta bondade graciosa de Deus, em abrir-nos a oportunidade de sermos guiados e assistidos por Ele numa relação verdadeira de pai e filho.
Veja o verso 10. Veja o verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Isso é fenomenal, querido, você não acha? Não ter nada que separe você de uma conversa íntima e direta com o Deus de toda a terra. Puxa, que alívio, rapaz. Cresci em meio a religiões que sempre me propunham alguém como um mediador. Falar com Deus era uma coisa tão séria que eu não podia fazer sozinho. Alguém precisava me ajudar. Eu não tinha condições. Na verdade, Deus era tão ocupado que não conseguiria ter um tempo na sua agenda para ouvir uma oração meio fora de padrão, né? Até isso eu aprendi. Existe um padrão para se falar com Deus. E aí que encontramos, queridos, a verdade que o cristianismo bíblico sempre se diferenciou dessa religiosidade institucional, porque ele vê o ser humano como Deus o vê, não como combustível para o inferno, mas como gente pela qual Jesus realizou as obras da salvação pela graça, sem intermediários ou atravessadores. Portanto, a graça de Cristo basta, ela é suficiente para dar a bondosa e gratuita salvação a quem quer que seja. Louvado seja o seu nome. Mas, queridos, houve um tempo, se não for o hoje, em que se dizia que, além da graça, existem algumas exigências para que Deus aceite você e passe a tratá-lo, então, como um filho ou como uma filha. Eu queria citar algumas. Olha, será necessário tornar-se membro da igreja, depois, quem sabe, a graça... Olha, é preciso que você compre aqui o vaso ungido. E depois, quem sabe... Olha, faça um voto de fé com o seu dinheiro. E depois, se Deus se agradar, obedeça sem pestanejar os seus líderes espirituais. Ele mandou, faça. Depois, quem sabe, Deus... Olha, é preciso que você tenha fé na nossa igreja. Aqui é que as coisas acontecem. Depois, quem sabe, a graça... Mas o final mesmo que mais aparece é essa, você não acha? Será necessário vir aqui a esse lugar por X semanas sem falhar, né? É um propósito. E então, quem sabe, Deus do céu vai sorrir para você e dizer, ele está merecendo, né? Antes não merecia, mas agora... E o meu genro Renan Alencar encontrou uma frase no Facebook que eu gostei muito. Olha aí, acho que pode ilustrar isso que estamos falando. Jesus é o caminho e nós somos o pedágio. Eu ri muito dessa frase. Mas a Bíblia, queridos, é clara em afirmar coisas como essa aqui. 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Papo final. Ou então, dentro do próprio texto que estamos estudando, queridos, veja, verso 5 e verso 8, pela graça vocês são salvos, todas as obras da salvação foram feitas por Cristo e sua graça. Então, diante disso, gostaria de chamar a sua atenção para mais um momento de reflexão. Você tem a luz de Jesus já no seu coração? Você já entrou pela porta da graça e foi feito gente nova de dentro para fora? E você pode recebê-la agora gratuitamente. Basta que você aí em seu coração faça uma breve oração, uma breve prece,
dizendo mais ou menos isso: Jesus, eu quero entregar tudo que sou e tudo que eu tenho em suas mãos, o meu passado, o meu presente, tudo que tem a ver com a minha vida no futuro. Eu não quero ser mais liderado por meus desejos e pensamentos. Entra aqui na minha vida, seja meu Senhor e Salvador. Eu quero isso agora mesmo. E acontece, querido. Você é transformado de dentro para fora. É aquela solidão que amarga a mente e os dias da gente vai sendo dissipada por uma alegria que você não sabe direito de onde vem, mas é contagiante, contaminante, faz você falar para as pessoas: olha, eu não sei direito o que aconteceu, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, somente a graça de Jesus pode nos trazer a luz. E além da graça de Jesus trazer à luz a nossa realidade interior e as obras da salvação, queridos, ela revela a terceira verdade espiritual que aponta para o âmago da mensagem deste verdadeiro evangelho bíblico, que é a seguinte: a graça traz à luz também as obras do cristão. Veja o verso 10 aí na sua Bíblia. O texto é claro, queridos, em dizer que somos criados em Cristo Jesus para praticarmos as boas obras de Deus. Isso não vem antes da salvação, não se compra a salvação com obras, mas é sim a consequência natural de ter Cristo na vida. Quando Ele entra, Ele me enche de desejo de fazer as obras que são de Deus. Veja aí o verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais, as boas obras, Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso, naturalmente, queridos, vem contra essa tendência natural de exaltarmos a nós mesmos, ao nosso eu caído. E vai de encontro a essa centralidade, a proeminência que nós gostamos de ter sobre as outras pessoas. É mais ou menos como se você, assentado no trono, fosse jogado, catapultado para fora de lá. E Jesus então se assenta nesse lugar. Joga fora aquele sentimento natural da gente de um dia eu gostaria de ser famoso. Pelo menos por um dia, então, famoso. Já postei tantos vídeos na internet, não consegui bombar, né? Um dia eu chego lá. Justamente isso é jogado para fora. E Cristo coloca uma nova motivação para você viver. E é raro, queridos, encontrar uma pessoa apenas religiosa, disposta a abandonar esse centro das atenções, a fim de enxergar a outra pessoa, o outro. Muito difícil de se encontrar alguém assim. E é mais difícil ainda essa pessoa se dispor a realizar as obras de Deus. Comumente ela pensa exclusivamente nas suas carências pessoais. Está dentro de um templo, sendo tocado por tudo que Deus está fazendo, mas ainda só consegue se ver a si mesmo no espelho. Mas quando não há serviço voluntário, segundo a graça de Jesus, se instala, ao contrário, a murmuração e os descaminhos da prática da fé. E eu vou citar aqui 3 desgraças que podem acontecer, e tem ocorrido principalmente pelas igrejas aí fora, aí fora. Espero que aqui não.
Existem igrejas hoje, comunidades, que a tarefa principal é não aborrecer as pessoas proeminentes daquela comunidade, principalmente os ricos que estão lá. De repente, se incomodar o pessoal, ele pode mudar de igreja e a gente perder esta boquinha. Descaminho da fé. Também, sem a graça do serviço, me fez lembrar que houve um tempo, e eu não sei se é o hoje, que se nutria no coração das pessoas, essas pessoas religiosas, a seguinte ideia, veja só: aquele que tem acesso à obra da graça de Jesus só pode ser feliz no céu se tiver a plena certeza de que os seus inimigos estão sofrendo no inferno. Oh, benção! Depois pode ler alguma coisa escrita por Tomás de Aquino. Escreveu muita coisa boa, mas que pena que isso mancha o seu legado. Ou então uma outra ideia que aparece constantemente por aí no interior dessas comunidades doentes é esta: a verdadeira felicidade reside unicamente na glória de ser o único a usufruir da graça. Eu tenho e você não tem. Amém, irmão? Que bênção! Enquanto os outros dela carecem, eu tenho para dar, e, na verdade, mais para vender do que para dar. E como escreveu novamente o filósofo antigo, quem se julga mais feliz só porque é o único que está bem, ou porque é mais feliz e mais afortunado do que os outros, ignora a verdadeira felicidade e a beatitude. Então o cristão, queridos, é isso que eu estou tentando dizer, também tem obras a fazer, e elas começam com a quebra desses espelhos da alma, com a negação do eu, com a busca pelo conhecimento sadio da Bíblia, o texto interpretado dentro do seu contexto, e o olhar de alteridade, que é aquele que vê que existem outras pessoas e que eu preciso também da ministração de outras pessoas sobre a minha vida para que eu possa crescer, progredir nessa vida cristã. Depois, que eu preciso ser um instrumento da graça de Jesus, levando a sua palavra por meios eloquentes de amor. Que eu preciso fazer as obras de Deus não porque eu sou obrigado, mas porque elas são frutos naturais de quem recebe essa seiva vital diretamente do Mestre. Eu estou no Mestre e a seiva que eu recebo desse compartilhar da vida me faz abençoar pessoas. Ter um amor que seja eloquente, que fale, que influencie pessoas no trabalho, das que eu mais gosto até as que eu menos gosto. Que mostre à minha esposa que eu sou um homem novo todos os dias. Que vai mostrar para pais e avós que a minha visão não é aquela de ganhar $1 milhão, a não ser que seja a vontade de Deus. Então, querido, peço que você reflita agora, meu irmão. Suas obras apontam para que tipo de compromisso espiritual? O que você está fazendo diz o que do seu compromisso espiritual? Você tem frutificado pela graça ou ainda continua assentado no trono da existência, tentando aí dirigir a sua vida e colocando Deus no banco do carona, ó, vem comigo, quando era justamente o contrário que deveria acontecer?
Você quer mudar e ser mudado por Deus para ser instrumento da graça hoje mesmo, meu irmão? Então eu convido você a abaixar sua cabeça um instante e fazer também a sua oração. Diga ao Senhor do que se trata a sua vida e o que você deseja. Ele sabe organizar tudo. Não tenha pressa. Basta você se colocar nas mãos do Mestre e as coisas irão acontecer. As portas irão se abrir, outras vão se fechar. Porque Deus é o maior interessado em ver você frutificando, meu irmão. Mostrando esse amor de uma maneira clara, objetiva. Um amor que flua de dentro, sabe? Que não seja fruto simplesmente de um discurso vazio, mas que seja a partir do poder do Espírito Santo. Então, Senhor, ouve a nossa oração e realiza essa obra em nossa vida, que carecemos de Ti. Nós mesmos, sozinhos, não podemos fazer. Por isso, Senhor, nos renova e faz esse milagre mais uma vez. Realiza isso nessa comunidade, nessa igreja, para o louvor da sua glória. É o que eu peço em nome de Jesus. Que assim seja. Somente a graça de Jesus pode nos trazer a luz. Traz à luz a sua realidade interior, fala-nos das obras da salvação e diz que você é muito precioso. E Deus quer fazer maravilhas a partir da sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, pessoas ainda que você nem conhece, e esse poder do Senhor fluirá através de você, para a sua glória, mas também para a sua alegria. Então, se você puder nesse momento, se você desejar, pode se colocar de pé, dar um abraço na pessoa ao seu lado, faz um desafio de fé para essa pessoa. Meu irmão, vamos viver essa verdade, vamos realizar as obras do Senhor, vamos entregar tudo que somos e temos, que assim seja em nome de Jesus. Se você quiser, pode abraçar as pessoas ao seu redor, que Deus abençoe você. Um beijo a todos.